Agora é só pensar e se preparar para pegar o Bragantino, dá-lhe Vasco. Cara, mas foi uma atuação, gente, que a gente pode começar a colher os lucros, né? O Felipe Benevides, olhar para frente e tal. Assim, eu acho que a gente tem que começar a olhar o cenário como um todo, né? Um cenário como um todo. Eu acho que a atuação de hoje, ela vem coroar, vamos pegar assim, um início de trabalho do Diniz, que eu acho que é uma grande sacanagem com o Diniz, e muita gente faz isso mesmo, de tentar achar sempre um problema. Em algum momento tem um problema, em algum momento tem um problema e tal. Cara, assim, ele consegue dar uma outra cara pro time do Vasco. O time do Vasco sai tocando, o time do Vasco não rifa a bola. Contra o Fluminense, quando começou a fazer isso, a gente falou, porra, cara, não tá legal, não é assim que a gente se acostumou já com o Diniz e tal. Então, assim, o que eu entendo é que o Vasco precisa... Eu não botei o cartão do Lucas Freitas, bem lembrado, alguém me lembrou aqui, deixa eu botar. O Vasco precisa se acostumar agora e ter fôlego para isso. Só que não é fácil. E para ter fôlego é a parada para o Mundial de Clubes. A parada para o Mundial de Clubes vai ser fundamental para o Vasco ganhar fôlego. E cada vez mais, a forma como o técnico gosta de jogar e que tem uma exigência muito grande, fisicamente, o Vasco precisa estar fisicamente melhor. Pô, mas esse time nunca perdeu em São Januário pro Bragantino, e que assim continue, né? Pô, mas esse time é safado do Melgar. Beleza. Mas esse mesmo time safado do Melgar, Felipe, a gente pegou lá em Arequipa. E vencíamos bem o jogo, com autoridade. Só que aí, o que aconteceu? Entregamos o resultado. Se a gente olhar hoje a classificação do grupo, vamos lá, o Lanús empatou com o Puerto Cabello. Empatou em 2-2. A classificação do grupo ficou Lanús com 12 e Vasco com 8. Se o Vasco tivesse vencido o Melgar, iria 10. Ah, Fábio, não mudava nada. Claro que muda. Você já tinha um ânimo para você brigar pela liderança. O jogo de hoje foi assim, cara, só precisa de 1-0. O Vasco meteu 3. Então, assim, entendo que o jogo de hoje, o Vasco fez o que se esperava dele, Vasco. Ganhou com autoridade. Simples assim. Algo que não fez em Arequipa, algo que não fez contra o Puerto Cabello. Aquela goleada do Puerto Cabello é brincadeira. O Vasco era para passar com tranquilidade. É irônico, contra o Melgar o Vasco fazer 3 de novo, que o Diniz continue nessa pegada. O Vasco mudou muito de postura e que o Rayan continue se destacando cada vez mais. Verdade, Leandro. O Rayan vem se destacando nas mãos do técnico Fernando Diniz. Isso é um fato. Ó, José Wellington mandou mais R$30 aqui. Deixa eu só atualizar o dele aqui, ó. Foi para 50. Então, assim, se o Diniz consegue extrair o melhor de alguns jogadores e já está conseguindo trazer o Rayan para o jogo, o Rayan tem sido importante em todas as partidas. Contra o Fluminense, por exemplo, se aquela bola no travessão entra, ou aquele chegou cara a cara, cavadinho, se a gente abre 2-0, não vou nem dizer 3, tá? Se a gente abre 2-0 contra o Fluminense, eu duvido que o Vasco perdesse aquele jogo. Agora, eu vejo também, Felipe, amigos, evolução no time do Vasco. Ah, mas por que venceu o Melgar? Não! Mesmo quando perdeu para o Fluminense, eu vi a evolução do time do Vasco. Alô, Francisco Beltrame, sobrinho do Cunha. De novo, torci pra vocês, conto com seu apoio pro Fogão. Daqui a pouco, né? Daqui a pouco seu time pega o Universidade de Chile. Não vai fazer feio, né? Sempre na torcida por vocês também. Tamo junto, meu irmão. Então, assim, se a gente olha, chegou o Diniz contra a equipe do Lanús, foi a estreia dele. A gente não viu um primeiro tempo, falou assim, porra, diferente, hein? O Vasco conseguiu sair jogando, o Neucimar mandou mais 20 aqui, ó. Então, por isso que ele tá agora com R$70. Então, se a gente tem um time
contra o Lanús, que a gente identificou que apresentou evolução, mas perdeu o jogo. O próprio Diniz falou isso, na apresentação dele, inclusive. Falou, o resultado, para mim, não indica o que foi o jogo, porque o primeiro tempo foi muito bom do Vasco. O Vasco acabou perdendo, aí fica aquele 1-0 na memória. Aí vieram outros jogos, a gente jogou muito bem contra o Fortaleza. E o Fortaleza não é qualquer time. Vocês concordam comigo que o Fortaleza não é qualquer time. Fortaleza é um grande time, comandado por um treinador que já está lá há muito tempo e que faz um ótimo trabalho, que é o Vojvoda. E nós mandamos no jogo. Agora, acima de tudo, Wellington e amigos, eu vejo é isso. Outra atitude, outra presença. Se eu perguntar para vocês, teve um jogador que foi mal no jogo? Pense. Teve um jogador que foi mal no jogo hoje? Eu não consigo achar. Enquanto você vai pensando, eu vou lembrando a você para deixar o seu like, comentar, compartilhar. Estamos com quase 2.000 aparelhos conectados. Muito obrigado, mais 75.000 visualizações. Muito obrigado. Lembrando que nós já batemos a primeira meta do Superchat de R$20 e estamos já na segunda meta. Se nós batemos a segunda meta até 9h30, tem duas camisas de presente de aquecimento para quem mandou Superchat para o canal. É R$20. Mandou, vai correr o risco. Azevedo, chegou meu presente. Boa, Valteone. Que bom, cara, que bom, viu? Mais um presenteado aqui pelo canal. Ganhou, levou. Então, Piton foi mal? Foi não. Não teve ninguém mal. Teve um. O Coutinho. Por que eu vou dizer que ele foi mal? Porque do Coutinho a gente espera, não é toque pro lado, é jogada individual, é chegada no ataque, é batida no gol. A gente espera isso dele. Vamos, meu Vasco! Fala, meus amigos, saudações vascaínas, começando esse pós-jogo feliz, esse pós-jogo de classificação, Vasco nos playoffs da Copa Sul-Americana, depois de derrotar com muita facilidade, placar feito ainda no primeiro tempo, a equipe do Melgar aqui em São Januário. Estou aqui no Estúdio da Colina gravando, é um estúdio aqui do lado de São Januário, né? Estúdio de tatuagem, inclusive recomendo para você que quer fazer a sua tatuagem, do Vasco ou não, pode ser tatuagem normal, tatuagem do Vasco também é normal, mas enfim, se você quiser fazer sua tatuagem, procure aqui o Estúdio da Colina, em frente de São Januário, aqui de vascaíno para vascaíno, tu dá aquela moral também pro tatuador que torce pro Vasco, né? Pro Raul, pro Andrei, pro Nelsinho, enfim, pra galera que trampa aqui. Bom, vamos lá. Sei que você tá feliz com essa vitória do Vasco, então já deixa o like, né? Pô, o like é importante demais, ajuda demais, né? O seu like pro vídeo ser divulgado para mais vascaínos. Deixa o seu comentário aqui sobre o que você achou da partida, quem para você foi o melhor jogador em campo, enfim, a sua participação aqui é muito importante. E mais importante do que isso é voltar a vencer, né? Mais importante do que isso é voltar a vencer, porque o Vasco tava entrando num momento esquisito de novo, né? Porque quando o Diniz chega, a gente tem aquele upzinho de confiança de novo, mas depois da classificação contra o Operário, que foi daquele jeito, né? O Vasco levando o gol no finalzinho, tendo que sofrer nos pênaltis. E a derrota contra o Fluminense, onde o Vasco não jogou absolutamente nada, né? O Vasco foi dominado pela equipe tricolor. O sinal de alerta tinha ficado ligado de novo, o torcedor vascaíno estava bastante preocupado. É claro que o adversário de hoje, o Melgar, a gente não pode levar muito em consideração, né? É um adversário muito frágil, mas é isso que a gente tem que fazer quando enfrenta um adversário frágil, passar o trator, passar por cima, não dar sopa pro azar. Era porque o Vasco ter feito isso também contra o Operário, amassado, passado por cima do Operário. Deu sopa pro azar, o azar no último minuto foi lá e deu aquele sufoco na gente. Hoje o Vasco não deu sopa pro azar, o Vasco precisava vencer para se classificar e ainda no primeiro tempo garantiu a sua classificação para os playoffs, né? O Vasco agora espera o terceiro colocado, um dos terceiros colocados aí da Copa Libertadores. Mas falando sobre a partida, eu acho que hoje a expectativa de pré-jogo era de uma vitória tranquila do Vasco, mas por conta da desconfiança, né, que a gente ainda tem do elenco do Vasco principalmente, todo mundo ficava assim, pô, será que o Vasco vai ganhar com facilidade ou será que o Vasco de novo vai aprontar, vai passar sufoco contra esse time? Enfim,
mas hoje não teve nada. O Vasco passou o trator, já com 2 minutos de jogo, o Ryan já deu o cartão de visitas. Ó, Melgar, hoje não vai ter jeito para vocês não, hoje vocês serão amassados aqui em São Januário. E com 2 minutos o Vasco vai e faz 1-0, já dá aquela tranquilidade, né? E aí o Vasco administra a partida, chega ali ao segundo gol com o PH, né? O PH que fez uma boa partida hoje e vem fazendo uma boa temporada. Ele vai e faz 2-0 Vasco, ainda no primeiro tempo, dando aquela tranquilidade ainda maior, né? Já praticamente carimbando a classificação do Vasco. E depois, sempre ele, né? Verratti, que também precisava desse golzinho, principalmente por conta do que aconteceu no último jogo, né? Que infelizmente o Verratti marcou um gol contra, coisa inacreditável, né? Também um gol contra de Pablo Verratti, enfim. Deu tudo errado no final de semana. Mas enfim, hoje Verratti voltou ao normal e marcou o seu gol, 3-0, fechando o placar ainda no primeiro tempo. Eu confesso para vocês que quando termina o primeiro tempo 3-0, eu até comentei, né, com o pessoal que estava assistindo comigo, o seguinte, eu acho que hoje vem goleada aí, né? 3-0 é até goleada, mas enfim, eu falei, hoje vai vir uma goleada daquelas ali, porque o Vasco amassava, né? Dominava completamente a partida. Eu esperava até que no segundo tempo, se o Vasco voltasse com o mesmo ritmo, o Vasco ia enfiar 4-5 aí no Melgar. Mas o Vasco no segundo... E é isso, galera! Esse foi o nosso resumo e análise do jogo de hoje do Vasco. Deixe aí nos comentários o que você achou da partida e quem foi, na sua opinião, o destaque do time. Não se esquece de se inscrever no Radar do Vasco, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade e deixar aquele like que fortalece demais o nosso trabalho. Tamo junto e até o próximo vídeo.